Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e conforme o prometido, nós vamos falar aqui acerca de quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Antes eu gostaria de pedir aqui a todos que quiserem fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, não faça as perguntas no comentário. Mande um e-mail para mim, para que nós possamos conversar. Fica mais fácil para evitar contendas. Quem gosta de contender nos comentários não tem problema nenhum, mas eu particularmente não gosto. Então eu gosto mais de conversar pessoalmente com a pessoa para que não haja interferência para contenda, porque tem gente que só gosta de contenda, não quer chegar a um consenso, não quer chegar a uma verdade, somente contender. Isto não é bom para ninguém. Mas o Pentateuco, é comum os religiosos todos dizerem que foi Moisés quem escreveu. Olha, para a gente chegar a uma verdade é necessário uma boa pesquisa. Porque tudo indica que Moisés não escreveu o Pentateuco. Sabe por quê? O livro de Deuteronômio, por exemplo, onde ele relata acerca da sua morte, não tem como ele nem ter relatado isso a ninguém e nem ter escrevido. Só isso aí já dá um ponto para a gente, um ponto inicial para pesquisar. O livro de Deuteronômio, na verdade, ele foi escrito 700 anos depois de Moisés. Preste muita atenção. 700 anos depois de Moisés. Então não tem nenhuma possibilidade de ter escrevido isso aí. Todo o Pentateuco, a conclusão dele levou 800 anos depois. Só para você ter uma ideia. Agora, isso tira a autoria de Moisés? Não. Por um único fato. Naquela época, eles mantinham uma tradição chamada tradição oral, que eles transmitiam tudo boca a boca. Era o pai passando para os filhos, é sacerdote passando para os pais, e assim iam. Tudo que Deus falava com eles, eles iam passando boca a boca. Então era desta forma que eles faziam. Então ia mantendo essa tradição. Foi por tanto tempo que alguém lá na frente resolveu colocar no pergaminho, na nossa linguagem de hoje, colocar no papel, colocar na escrita os mandamentos, todos os mandamentos, são mais de 600 preceitos, resolveram colocar tudo, e ali passaram a relatar tudo o que aconteceu naquela época, porque eles não esqueciam, iam passando essa história de geração para geração, e eles não esqueciam de todos os fatos que aconteciam. Então, quem escreveu foram escribas. Os escribas que escreveram o Pentateuco. Agora, ninguém sabe quem foi. A verdade é essa. Ninguém sabe quem foi. Agora, Moisés ganhou a autoria porque tudo saiu dele. Na verdade, ele passou para o povo naquela época e um foi passando para o outro, para o outro, para o outro, até chegar nas pessoas que resolveram a escrever a história. Então foi assim que aconteceu. Então, Moisés é o autor? É, mas não foi Moisés que escreveu. Por isso lá está relatado a sua morte. Se você for pesquisar, você vai descobrir aí, não vai ter muito trabalho, que o livro do Deuteronômio, por exemplo, foi 700 anos depois. Agora, tem uma outra coisa também que acontecia. A parte de escrever, existia ali uma espécie de profissionais da época. Existiam os escribas, as pessoas que eram, a sua função era unicamente escrever. Não era qualquer um que escrevia, não.
Escrever livros, os rolos, exigia uma habilidade muito grande. Então tinha que ser profissionais para fazer isto. Agora, veja bem, eu vou dar um exemplo para você lá em Jeremias, no capítulo 36, versículo 4, que diz assim, ó: Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Então observa bem, Deus revelava para Jeremias, mostrava a Jeremias, e Jeremias tinha o seu escriba, Baruque. Baruque era o escriba de Jeremias, e ele escrevia tudo que Jeremias ditava para ele. Então veja bem, nem o livro de Jeremias não foi Jeremias que escreveu, foi um escriba. Então a gente já tomando conhecimento disso, já fica mais fácil para entender certas coisas que parecem ser um mistério na Bíblia, mas não é um mistério. Tudo tem um porquê. Quer ver outra coisa interessante? No mesmo livro de Jeremias, no capítulo 51, versículo 64, diz assim, ó: E dirás, assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal, que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Veja bem, Baruque, no capítulo 51, no finalzinho, disse: aqui termina as palavras de Jeremias. Até aqui Jeremias falou. É como se ele estivesse dizendo: daqui para frente quem vai falar sou eu. O capítulo 52 não veio de autoria de Jeremias, já veio de Baruque. No final do capítulo 51, Baruque teve a consciência de deixar claro: até aqui falou Jeremias. Agora, né, o capítulo 52 já foi de Baruque, não de Jeremias. Olha só que interessante. Percebe que os escribas, tanto escribas como copista, acaba acrescentando, né, um livro, né, de um outro autor? Isso era muito comum na época. Tem gente que pensa que copista não alterava nada, não aumentava nada, e o capítulo 52 todinho foi aumentado, acrescentado. Vamos ver lá um outro exemplo, bem claro, lá em 1 Coríntios capítulo 16. Olha só o que diz 1 aos Coríntios capítulo 16. O versículo 21. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Veja por que ele disse isso. Que a saudação ele escreve ele mesmo de próprio punho. A saudação final aqui da carta. Porque alguém estava escrevendo para ele. Ele estava ditando, alguém escrevia. Mas ele fez questão da saudação final ser do seu próprio punho. Estão entendendo? Filemon. Vamos ver em Filemon, versículo 19. Filemon não tem capítulo, né? Só o versículo. Então, Filemon, versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves, até a ti mesmo. Então, ou seja, teve muitas coisas que ele preferiu de seu próprio punho escrever. Porque ele não era um profissional naquela área. Tinha alguém ali fazendo para ele esse trabalho. Você vai ver isso no final de várias cartas. Pode observar nas epístolas que você vai ver Paulo dando, né, aí esse entre parênteses aí, dizendo que ele próprio estava escrevendo aquela parte ali pelo seu próprio punho.
Quer ver outra coisa muito interessante? Que os copistas, eles alteravam a carta de outras pessoas. Romanos capítulo 16, versículo 22. Olha o que diz aqui, Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Mas aqui um tércio, que a palavra tércio, ela vem do latim, que é tertius, que significa terceiro. Então, traduzindo melhor para nós entendermos, eu, o terceiro, que escrevi esta epístola. Ou seja, ele era o terceiro copista. Então, dá um entender aqui já que Paulo, ele parou ali. E dali para frente, o copista está deixando claro que ele está dando um acréscimo à epístola. Entenderam? Terço significa terceiro. Então já era a terceira pessoa que estava escrevendo. Agora você tem ideia de quantos copistas já surgiram de lá para cá? Porque pergaminho, papiro, a tinta não era lá tanto essas coisas, material que não era lá essas coisas, acaba-se rápido com o tempo. Quantos copistas houve de lá para cá? E cada um deles, você acha que não mexeram uma coisinha aqui, outra ali? Mexeram. Então houve acréscimo. Quem teve consciência deixou claro. Falou, não, aqui, que agora quem está falando sou eu. É eu que estou escrevendo. Já não é mais Paulo. Estão entendendo? Temos que ler a Bíblia, mas com muito cuidado. O que nós estamos aqui mostrando não é para denegrir a Bíblia. Não é isso. Não é para desvalorizar a Bíblia. Jamais. É para que você tenha o melhor aproveito da Bíblia. Para que você não venha sofrer um prejuízo espiritual. Não cair no engano. Não ir por doutrinas de homens. Simplesmente para isto. Tem gente que acha que a gente está aqui para arrebentar com a Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia. É o único livro que eu realmente estudo. Não tem outro para mim. Mas eu tenho a consciência que eu tenho que examinar a Bíblia com cuidado. Para descobrir ali o que é verdade e o que não é verdade. Este livro passou na mão de muita gente, muitos copistas, editores. Você tem ideia que um editor pode fazer na Bíblia? Para adaptar uma doutrina, para reforçar uma doutrina? Muita coisa ele pode fazer. Mas é de nossa responsabilidade conhecer, buscar o conhecimento. O que você acha? Comente aí, deixa o seu comentário. Se inscreva no canal se você não se inscreveu. Dê o seu like aí para ajudar alguém a encontrar o vídeo. Compartilhe. E muito em breve estaremos de volta com mais um vídeo. Até lá.